Olá pessoal, mais um vídeo, coisinha rápida, mais um assunto do Apocalipse que parece complicado, ok? Como já disse, vou fazer pequenos vídeos explicando detalhezinhos que às vezes passam despercebidos. Hoje eu quero falar das vestes brancas. Jesus disse no capítulo 3 de Apocalipse, na sexta carta, escrita a Filadélfia, a igreja de Filadélfia, Jesus disse: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Por que Jesus disse que faria desse vencedor uma coluna no templo do pai dele? Isso também vem dos costumes daquela época. E o que acontece? Quando Deus mandava fazer um templo, as pessoas, os membros da igreja, eram convocados para ajudar a construir esse templo. Eles vinham ajudar, e por ter ajudado, eles tinham o direito de escrever o nome deles na coluna. O nome dele, o nome do pai, né? E da descendência, porque citava o nome do pai porque eles valorizavam muito a descendência. Né? O nome era muito valioso naquela época. O nome valia tudo, era tudo para uma pessoa. E as pessoas, todos que ajudaram a fazer o templo, podia escrever numa das colunas o nome dele e o nome do seu pai, da sua família. Isso era uma grande honra naquela época. E Jesus, ele quis dar muito mais do que isso. Jesus quis dar muito mais, por isso que ele falou: eu farei coluna no templo do meu pai. Não vai, quem ajudar a construir esse templo espiritual, quem for para esse reino, ele não vai simplesmente colocar o nome dele na coluna, não. Muito mais, ele vai ser a própria coluna. E Jesus vai escrever o nome do pai dele e o nome da cidade santa, Jerusalém. Então Jesus quis mostrar que ele vai fazer muito mais do que os sacerdotes faziam aqui, que era permitir escrever um nome na coluna do templo. Foi encontrado no Templo de Salomão, quando o povo saiu da Babilônia, aliás, quando o povo saiu da Babilônia, que veio com Neemias construir um novo templo, desse templo que depois foi destruído pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram todo aquele templo. E os arqueólogos foram pesquisar por lá, escavar, e acharam um pedaço da coluna com o nome de pessoas. Inclusive acharam um de Zacarias. Zacarias escreveu o nome dele e o nome da descendência, dos pais dele. E era muito normal, daí nos outros templos tinham o nome da pessoa que ajudou e o nome do pai dele. Foi encontrado isso, há várias provas de que realmente isso acontecia. E Jesus vai fazer muito mais. Ele falou: você não vai simplesmente escrever o nome, eu vou escrever o nome do meu pai e da cidade santa na coluna. E a coluna vai ser aquele que vencer. Engrandecido é aquele, né? Jesus engrandece no máximo aquele que vencer. Né? Jesus, ele faz de tudo para salvar a todos, o máximo possível. Então ele promete o máximo. Eu espero que tenha entendido mais esse ponto. Por isso que Jesus disse ali que faria coluna no templo do pai dele. Porque era costume colocar só o nome do pai no pé da coluna do templo que você ajudou a construir. Nesse caso ali, Jesus ia fazer da própria pessoa o templo. Falei, repeti, espero que tenha entendido. Eu agradeço a tua atenção.